Pronto. A paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 17, o versículo de número 4. Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 4. Vamos dar uma olhadinha, por favor? Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 4, diz o seguinte: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Vocês podem repetir comigo, por favor? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Deus, Ele tem um propósito especial na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, na vida da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, na vida das nações. Agora a pergunta é a seguinte: qual é o propósito especial de Deus aqui na terra? O propósito especial de Deus aqui na terra é ter uma família com muitos filhos, conforme a sua imagem e semelhança. É ter uma família que revele a presença de Deus nesse mundo. É ter uma família que manifeste a sua glória, a sua força, o seu poder, o seu cuidado e o seu amor. É por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas você pergunta, como assim, imagem e semelhança de Deus? Como é que Deus é? Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é generoso, é tolerante, é paciente, é compreensivo, Deus é misericordioso, Ele tem o prazer de perdoar. Deus, Ele é inteligente, sábio, criador do céu e da terra, onipotente, onisciente e onipresente. E foi dessa forma que Deus nos criou, um pouco abaixo, porque Ele não nos conferiu a onipotência, a onisciência e a onipresença, mas Deus nos conferiu a capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, a capacidade de perdoar, de ser bondoso, tolerante, generoso, compreensivo. Deus nos deu inteligência, sabedoria, habilidade e capacidade para criar as coisas. A Bíblia diz que depois que Deus criou o homem, conforme a sua imagem e semelhança, Deus colocou o homem no jardim do Éden e disse ao homem: olha, você vai deixar seu pai e a sua mãe e vai se unir à sua mulher, e ambos serão uma só carne, um só espírito, e multiplicarão a sua espécie. E aí você ainda pergunta: como assim? Como é que eu e minha esposa somos uma só carne, um só espírito? Como é que o homem e a mulher, ou onde o homem e a mulher são uma só carne, um só espírito? O homem e a mulher são uma só carne, um só espírito no filho, quando multiplica no filho a sua espécie. Ou seja, quando multiplica no filho a imagem conforme a semelhança de Deus. Quando o pai e a mãe ensinam o filho a amar, a perdoar, a ser tolerante, generoso, a ser paciente, compreensível, a ter domínio próprio. Então, quando o pai e a mãe ensinam ao filho essas virtudes, ali eles são uma só carne e um só espírito. E aí você tem a família, o pai, a mãe e o filho, com a imagem conforme a semelhança de Deus. E essa família vai se multiplicando, formando uma comunidade de fé, que a soma dessa comunidade de fé com outras comunidades de fé, com outras famílias que têm a imagem conforme a semelhança de Deus, forma a família de Deus
a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Vale ressaltar que para Deus ele realizar esse propósito especial que ele tem no coração, ele precisa da nossa participação. A realização desse propósito só é possível através das nossas vidas. É por isso que Deus escolhe e chama pessoas. Deus escolhe e chama pessoas para a realização do seu projeto. Um projeto que vai abençoar quem ele chamou e abençoar aquelas pessoas que, de certa forma, serão alcançadas pela realização do seu projeto. Como, por exemplo, no Velho Testamento, Deus ele tinha um propósito de habitar no meio do seu povo. Lá em Êxodo, a gente vai ver que quando Deus estava conduzindo o seu povo do Egito à terra prometida chamada Canaã, Deus ele tinha um propósito de habitar ali no meio do seu povo, revelando a sua presença, manifestando a sua glória, a sua força, o seu poder, o seu cuidado e o seu amor. E o que Deus fez para realizar esse propósito que ele tinha no coração, para habitar no meio do seu povo? Ele chamou Bezalel e disse a Bezalel: Bezalel, eu vou te encher do meu Espírito Santo e vou te abençoar com inteligência, conhecimento, sabedoria e habilidade, para que você possa construir um tabernáculo e os utensílios desse tabernáculo. Eu vou te abençoar para que você possa fazer entalhos de madeira, lapidação de pedras de engaste, que você possa trabalhar com ouro, prata, bronze e fazer desenhos. E assim foi feito. Bezalel ouviu o chamado de Deus, aceitou o chamado e fez tudo o que ele pediu. A Bíblia diz que durante a jornada do povo de Deus lá no deserto, quando Deus estava conduzindo o seu povo do Egito a Canaã, esse tabernáculo ele acompanhou o povo de Deus. E vale lembrar que no interior desse tabernáculo existia ali duas partes. Quer dizer, Bezalel construiu o tabernáculo com duas partes. Uma parte era chamado Santo Lugar, onde congregavam ali o povo e os sacerdotes. Tinha outra parte que era dividida por um grande véu. Essa outra parte era chamada Lugar Santíssimo, o Santo dos Santos, onde foi colocada a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E Deus revelava a sua presença uma vez no ano ao sumo sacerdote. E como eu falei, que esse tabernáculo acompanhou o povo durante a jornada no deserto. E Deus ele fez maravilhas no meio do seu povo. Como? Deus ele fez cair do céu o maná, o pão de cada dia. Deus ele fez brotar água da rocha. Ele enviou codornizes. Deus ele abriu o mar para o seu povo passar. E Deus também separou as águas do rio Jordão. E a Bíblia diz que depois, esse tabernáculo, esse templo portátil que Bezalel construiu, ele foi substituído por um templo, já de concreto, conhecido como Templo de Salomão. E esse templo, ele foi construído da mesma forma do tabernáculo. No seu interior tinha uma parte chamada Lugar Santo, onde ficavam ali o povo e os sacerdotes apresentando os seus sacrifícios, os seus louvores, as suas adorações. E uma outra parte, separada por um grande véu, ficava ali a Arca da Aliança, representando a presença de Deus, que revelava a sua presença uma vez no ano ao sumo sacerdote. Já no Novo Testamento, esse templo ele foi destruído. E agora Deus, para habitar no meio do seu povo, para revelar a sua presença, manifestar a sua glória, para cuidar do seu povo, proteger seu povo, Deus agora escolhe habitar dentro de cada um de nós. E tudo isso aconteceu quando Jesus morre na cruz do Calvário.
A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aquele grande véu que separava as duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo, santo dos santos, aquele grande véu rasgou-se de cima a baixo. Então, ele se rasgando de cima a baixo, o que aconteceu? A presença de Deus, representada pela arca, se tornou acessível a todo o povo que ali estava. Mas vale lembrar, se tornou acessível a todo o povo através de Jesus. Então, nós temos acesso a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos aqui agora fazer uma análise e tirar uma conclusão de tudo isso que nós ouvimos, tá bem? O propósito especial de Deus é ter uma família aqui na terra, onde expresse a sua presença e manifeste a sua glória. E a realização desse propósito só é possível através de nossas vidas. Então Deus escolhe e chama pessoas. E quem Ele escolhe e chama, Ele abençoa. E enche do seu espírito e abençoa. Legal? No Velho Testamento, Deus, para realizar esse propósito que Ele tem no coração, de habitar no meio do seu povo, manifestando a sua glória, Deus Ele chama Bezalel. Abençoa Bezalel, e enche Bezalel do seu Espírito Santo e abençoa. Com inteligência, com conhecimento, sabedoria e habilidade. Para que Bezalel possa construir um tabernáculo para que ele possa habitar no meio do seu povo. Não foi isso? Pronto. No Novo Testamento, esse tabernáculo que Bezalel fez foi substituído por um templo. Da mesma forma. Aí no Novo Testamento, esse templo que substituiu o tabernáculo, ele foi destruído. E agora? Como Deus vai fazer para realizar o seu propósito, viver no meio do seu povo, manifestando a sua glória? Deus escolhe habitar dentro de cada um de nós. Então Deus escolheu habitar dentro de cada um de nós. Qual é a conclusão que a gente tira de tudo isso? Que todos que aqui estão e todos que estão nos assistindo via internet têm um chamado de Deus para construir com a sua vida um templo que seja morada do Espírito Santo, para construir com a sua vida a morada de Deus e manifestar de forma excelente, com excelência, a graça de Deus, a força de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus e o amor de Deus. E o recado que eu trago aqui aos corações de todos é que a gente possa aceitar, ouvir e aceitar esse chamado de Deus para revelar a presença dEle aonde a gente for. E aí nós vamos descobrir a grandiosidade, a excelência, a maravilha desse chamado de Deus. Porque o que Deus quer é cuidar da gente, é nos proteger, é nos abençoar com saúde, é fazer a gente prosperar, de forma que a gente seja uma referência de excelência aonde a gente for, aonde Ele nos colocar. Isso aconteceu com Bezalel. Quando Deus chama Bezalel para realizar o seu propósito, Deus encheu Bezalel com seu Espírito Santo e o abençoou. Abençoou com conhecimento, com inteligência, com sabedoria e com habilidade. Para quê? Para que ele fizesse um tabernáculo, para que ele trabalhasse com entalhos de madeira, lapidação de pedras de engaste, com desenhos, trabalhar com ouro, com prata, com bronze. E Bezalel, ele se tornou referência de excelência no lugar, em toda a região. Ele era o profissional de referência. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Ele nos quer fazer referência de excelência. Quer fazer uma referência de excelência de um bom pai, uma boa mãe, uma referência de um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa, uma referência de excelência na sua profissão, no seu trabalho, na igreja.
É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Aí você pergunta assim, e como é que eu aceito então esse chamado de Deus? Para que Ele possa habitar dentro de mim. De uma forma bem resumida, a gente aceita o chamado de Deus quando a gente crê que Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque hoje nós só temos acesso a Deus através de Jesus. Então nós precisamos crer que Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas e, em consequência dessa fé, a gente precisa aceitar e viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que é aceitar e viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Se esvaziar de tudo aquilo que não representa a vontade de Deus, da ira, do ressentimento, do egoísmo, da vaidade, da usura, e se encher do fruto do Espírito, do amor, da bondade, da tolerância, da compreensão, da paciência. Então aí você está vivendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, se transformando em uma nova pessoa, em um novo homem, uma nova criatura, que também é um propósito de Deus que precede o propósito especial dele. Ele quer nos salvar. Para Ele nos salvar, Ele precisa nos transformar em uma nova criatura. Então, irmãos, que nós possamos ouvir e aceitar esse chamado de Deus, assumindo uma postura que revele a presença de Deus em todos os lugares por onde a gente andar, e que manifeste a sua glória de tal forma que seja como um rio de águas vivas que transborde de dentro de Deus, abençoando vidas e vidas, abençoando a minha vida, assim a sua vida, a vida de todos nós. E que no final de tudo, a gente possa orar como Jesus orou. Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo realizado a obra que me deste. Amém. Eu gostaria aqui também de agradecer de todo o meu coração ao pastor José Carlos Arruda pela confiança, não é, de nos chamar para fazer parte da coordenação da mocidade. E dizer que estou muito feliz, a forma também como ele chamou, como ele nos tratou, nos encorajando a assumir esse desafio. Fiquei muito feliz quando saí da casa dele. Eu fui com um pensamento com minha esposa quando ele nos chamou e saí com outro. Eu fui muito preocupado, não é? Não sabia, minha esposa, a gente desconfiava do que poderia ser. Mas depois de confirmado lá na casa dele, eu fiquei muito preocupado, mas ele nos confortou. Ele disse, não se preocupem, porque nós abrimos o coração para ele e falamos, nós não temos experiência e isso nos preocupa. Mas ele disse, não se preocupe, porque quando Deus chama, Ele assume a responsabilidade. Então isso foi muito bom. A forma que ele falou com a gente terminou decidindo assumir. E agradeço bastante, pastor, a forma que o senhor conduziu, né, com muita inteligência e sabedoria em relação a esse nosso chamado. Estou muito feliz também em fazer parte dessa coordenação, juntamente com a irmã Camila e o irmão Moisés. E eu tenho a certeza absoluta que Deus vai nos encher com o seu Espírito Santo e nos abençoar para que possamos fazer um trabalho que Ele espera que façamos. Muito obrigado pela oportunidade. Aleluia. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em
Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Mais uma vez. Os planos de Deus. Aleluia. Aleluia. Fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Aleluia! Vai fazer